alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de juntos gastarmos, ou melhor, aproveitarmos um tempo precioso na presença de Deus, escutando a sua palavra. Numa leitura orante da palavra de Deus, numa escuta atenta à vontade dele e numa decisão firme de colocar em prática aquilo que o Senhor nos revela pela sua palavra. Para que nós vivamos bem o nosso estudo bíblico, supliquemos ao Divino Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia, o seu caderno, para a gente dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de São João. E anota aí no caderno o texto que nós vamos meditar hoje. João, capítulo 15, versículos de 18 a 27. João, capítulo 15, versículos de 18 a 27. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou-me a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, como ama o que é seu. Mas porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Recordai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão a vós também. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Eles farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, eles não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia meu Pai também. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam pecado. Agora, porém, eles viram e odiaram a mim e ao meu Pai. Mas isso é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o defensor que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Vamos lembrar onde nós estamos, no cenáculo. Então Jesus está ali falando na intimidade com seus discípulos e mostrando aquilo que irá acontecer, posicionando-os naquilo que eles devem viver. E agora ele vai falar sobre o ódio do mundo. Claro, o mundo naquele momento em que ele estava dizendo era o mundo dos judeus que não receberam e que acabaram ali incorrendo em pecado. O mundo que nós hoje contemplamos é um mundo que rejeita a Cristo, como os judeus rejeitaram. Não todos, a gente não está generalizando. Muitos acolheram, aceitaram Jesus Cristo naquele tempo, não é? Mas vamos lá. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Então, o ódio do mundo em relação a nós, desse mundo que rejeita a Cristo, é porque, em primeiro lugar, odiou o nosso Senhor. Nossa, mas uma pessoa boazinha, Jesus, né, é bonzinho, é odiado? Não, Jesus não é esse bonzinho bobinho que parece, que as pessoas acham que ele é. Não, ele traz exatamente o que ele ouviu do Pai e é exigente. A doutrina é exigente, o ensinamento de Jesus é exigente e exige conversão. Então ele continua, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Ora, porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Então, você que é cristão, eu que sou cristão, nós que somos cristãos católicos, será que nós estamos ainda vivendo num mundanismo? E por isso o mundo não nos odeia? Será que nós estamos ainda com o pensamento de acordo com o pensamento do mundo, ou vivendo politicamente correto? Talvez com um defeito de caráter, né? A gente quer agradar as pessoas e aí você fica ali naquela fraqueza, não
assumindo a identidade. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que condenar, maltratar, nada, fazer discurso, como dizem aqui, ó, você está vendo, né? Discurso de ódio. Não estou falando disso não, estou falando de fidelidade, estou falando de compromisso, estou falando de purificação. A palavra precisa nos purificar, a palavra precisa desvencilhar tudo aquilo que o mundo quer colocar em nós, materialismo, hedonismo, consumismo, comunismo, e aí podia ir dos ismos, aí, feminismo, as ideologias do nosso tempo, mas também um mundanismo, uma forma de viver mundana, pagã. O que distingue nós cristãos dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem a Cristo? Será que a gente ouve as mesmas coisas? Será que a gente vai nos mesmos lugares que eles, vive as mesmas coisas que eles vivem? O diferencial do seguidor de Cristo, de quem segue a Cristo, de quem é cristão, é o contrário, não se mistura com as trevas, ele ilumina, ele é luz. Não aceita aquilo que é contrário a nosso Senhor. Né? A gente sabe muito bem que a engenharia social das novelas, das séries, dos filmes tem produzido uma manipulação das massas para aceitar tudo aquilo que é contrário à palavra. Agora, se a gente se coloca de acordo com a palavra, vão usar, né, termos para nos incriminar. E geralmente a palavrinha final dos crimes é fobia, para nos incriminar. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, versículo 20, o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão também a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Ele vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Meus irmãos, minhas irmãs, amar os pecadores não é concordar com o pecado. Amar os pecadores é apresentar-lhes a verdade que é Cristo. Amar os pecadores é rezar pela conversão deles, não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas é mostrar a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos tornará livres das prisões do mundo, livres das prisões do pecado, livres das prisões satânicas, diabólicas. Versículo 22. Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, eles não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam pecado. Agora, porém, eles as viram e odiaram a mim e odiaram a meu Pai. Mas isso foi para se cumprir a palavra que está escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Jesus veio trazer para nós a salvação. E a salvação ela tem, né, critérios para ela ser vivida e experimentada, especialmente a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a acolhida de tudo aquilo que Ele ensinou, a aplicação da sua palavra, o amor a Nosso Senhor acima de tudo, a observância dos seus mandamentos. E aí vão odiar também a nós, se nós vivemos os mandamentos. Ah, mas por que você é noivo, você namora e vive a castidade, não traz seu namorado, você não vive o adultério, você não se corrompe, não busca a corrupção, você é justo, você paga os seus impostos, ainda sabendo que existem corruptos que usam dos impostos que você paga para fazer coisa errada. Eu preciso ser honesto cidadão, viver a justiça. Se o outro faz o errado, eu não vou justificar o meu erro pelo erro dos outros. Então, odiaram-me sem motivo. Então, vou odiar a gente sem motivo, por a gente amar a Deus, por a gente ser fiel, por a gente não fazer tramóia, por a gente não aceitar aquilo que é errado, por não apoiar o pecado, acolher e amar o pecador. Criticaram Jesus por acolher e amar o pecador. E o que eu estou dizendo aqui não é meu, tá? É um livro que eu li, do Peter Crefeld. Ele vai dizer sobre o combate, a guerra cultural, e ele vai dizer assim, um dia disseram mal de Jesus porque Jesus acolhia e amava os pecadores. Mas Jesus sempre condenou e odiou o pecado. Um dia nos criticarão e vão dizer que nós estamos cometendo crime por dizer que pecado é pecado. Nós já estamos nesse tempo.
é a guerra cultural, é a engenharia social. E a palavra de Jesus vai dizer, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Inclusive, o ódio do mundo levou Cristo ao Calvário, à cruz, à morte. Depois ele ressuscita para que nós entendamos que a gente vai precisar morrer para nós mesmos, morrer para o mundo, morrer para as ideias do mundo. Isso é um sacrifício, é uma oferta. E que se nós precisarmos pagar o preço do sangue, o martírio, pelo ódio do mundo, nós já sabemos qual é a coroa que nós receberemos, a coroa da glória. Inclusive o mártir não passa nem pelo purgatório. O testemunho de fé do derramamento do sangue de um mártir o leva diretamente para o céu. Por isso que muitos santos queriam ser mártires, porque sabiam que o céu estava garantido. E vós, versículo 17, também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Então, você precisa dar testemunho. Eu vou colocar a mensagem iniciando por esse ponto aqui. Eu preciso dar testemunho de Jesus Cristo, onde eu estiver e diante de quem quer que seja. Sou chamado a amar o pecador e revelar-lhe a verdade é um ato de amor. Amar o pecador e odiar o pecado. Consequentemente, atrairei sobre mim o ódio do mundo. Pois Jesus disse, se o mundo, versículo 18, vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Quando a gente fala que a gente odeia o pecado, as pessoas, quando ouvem isso, elas entendem que a gente odeia o pecador. Não. A gente odeia o pecado que está matando o pecador, que vai levar o pecador para o inferno. Por isso que a gente odeia o pecado e tem que falar a verdade, dizer para ele, olha, meu irmão, você precisa mudar de vida, porque você corre risco. Deus amou você, Deus morreu por você, Deus chama você. Ele quer te dar vida nova, mas permanecer em pecado, o apóstolo Paulo já diz, o salário do pecado é a morte, não é a morte física, é a morte eterna. Então, amemos a Deus e peçamos a graça do Espírito Santo de cada dia mais nós termos ojeriza ao pecado, não amar o pecado, não cultivar o pecado, mas romper com qualquer estrutura de pecado, ainda que isso nos custe muito, mas é o que nós precisamos fazer. Vamos rezar? Jesus encoraja-nos a colocar essa palavra em prática, encoraja-nos a viver esse amor incondicional ao Senhor, que nos levará a odiar tudo aquilo que é contra o Senhor. Não um ódio no sentido da palavra de odiar pessoas, não. É uma forma de expressão onde eu estou dizendo ao Senhor aquilo que não é agradável ao Senhor, que é contrário ao seu ensinamento. Aquilo que é pecado eu quero odiar, eu não quero amar. Se eu amar o pecado, eu vou escolher o pecado e vou viver o pecado. Mas se eu odiar o pecado, eu vou rejeitar o pecado definitivamente na minha vida. E eu peço a graça ao Senhor de amar o pecador com toda a minha força, de amá-lo tanto, e de querer arrancá-lo daquela condição de pecado e trazê-lo para a condição de um filho amado, que tem o Senhor para transformá-lo, curá-lo, libertá-lo, levantá-lo da sua condição e salvá-lo. Conceda a graça a mim de uma paixão pela salvação das almas. Mas, em primeiro lugar, eu quero amar o Salvador e rejeitar tudo aquilo que o Salvador disse que pode levar-me à condição e à condenação eterna. Obrigado, Senhor, por essa palavra e me comprometo hoje com ela a amá-lo acima de tudo e a sofrer todas as consequências desse amor na minha vida. Amém. Amar a Deus no tempo que nós estamos tem consequências. Escolhê-lo, priorizá-lo tem consequências. De críticas, de perseguição, de ódio do mundo, de tudo que o mundo hoje
o discurso aí do politicamente correto faz e muitas vezes encurrala os cristãos no sentido de colocar medo neles de dizerem aquilo que é a verdade do Evangelho. Mas o nosso compromisso é com Jesus. Que seu compromisso seja com Ele. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.